Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje na igreja um Papa chamado Ponciano e um sacerdote chamado Hipólito, numa época também muito difícil da história da igreja, e celebramos esta Eucaristia a partir da igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E vamos lembrar nesta Eucaristia José Garrido, António Silva, Bruno, Paulo e Rosa Maria, Armindo Valente, Maria José, Paulo e Rosa Maria. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. O glorioso martírio dos vossos santos aumenta em nosso Senhor o desejo de vos amar e fortaleça a fé em nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Josué disse então a todo o povo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Os vossos antepassados, até Terá, pai de Abraão e de Nacor, habitavam outrora para além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Tirei Abraão, vosso pai, do outro lado do Eufrates, fiz que ele atravessasse toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe um filho, Isaíaque, e Isaíaque de Jacó e Esaú. Concedi a Esaú a região montanhosa de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Depois enviei Moisés a Arão. Castiguei o Egito com os prodígios que nele realizei e fiz que saísseis de lá. Tirei do Egito os vossos pais e chegastes até ao mar. Os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e cavaleiros até ao Mar Vermelho. Mas eles clamaram ao Senhor, e o Senhor estendeu trevas entre vós e os egípcios, e fez com que o mar fosse contra eles e os submergisse. Os vossos olhos viram o que fiz no Egito. E depois disto, passastes longo tempo no deserto. Do deserto levei-vos à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão. Eles vieram combater-vos, mas eu entreguei-os nas vossas mãos, e assim tomastes posse da sua terra, porque eu o destruí diante de vós. A seguir,
apareceu Balac, filho de Zippor, rei de Moabe, que combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Mas eu não quis ouvir Balaão. Ele teve de vos abençoar, e assim vos salvei das suas mãos. Por fim, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Combateram contra vós os que dominavam a cidade, os amorreus e os perezeus, os cananeus e os hititas, os girgacitas, os hivitas e os jebuseus. Mas eu entreguei-os nas vossas mãos. Até mandei vespas à vossa frente, para expulsarem diante de vós os 10 reis amorreus. Não foi com a vossa espada, nem com o vosso arco, que tudo isto foi feito. Dei-vos uma terra que não cultivastes, cidades que não construístes e onde agora habitais, vinhas e olivais que não plantastes e de que vos alimentais. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, aproximaram-se Jesus alguns fariseus para o porem à prova e disseram-lhe: é permitido ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: não leste que o Criador no princípio os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e serão os dois uma só carne? Deste modo já não sois dois, mas uma só carne. Portanto não separa o homem o que Deus uniu. Eles objectaram: por que ordena então Moisés que se desse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher? Jesus respondeu-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. E eu digo-vos: quem repudiar sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e casar com outra, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se é esta a situação do homem em relação à mulher, não é conveniente casar-se. Jesus respondeu-lhes: nem todos compreendem esta linguagem, senão aquele a quem foi concedido.
Na verdade, há eunucos que nasceram assim do seio materno, outros que foram feitos pelos homens, e outros que se tornaram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Este Evangelho que está completamente fora de moda do mundo atual que nós vivemos hoje, mas continua vivo. Está fora de moda porque assim foi votado pela sociedade em que nós vivemos hoje, mas está vivo, e os seus princípios que Jesus disse naquela altura continuam vivos. O casamento, a família é indissolúvel, e ponto final. Foi aquilo que Jesus disse. E argumentaram, mas então é melhor não casar. E Jesus diz: eunucos são pessoas que vivem no celibato, mas no tempo de Jesus havia pessoas que os chefes castravam e tornavam-se pessoas anormais, e era terrível. Ganhavam um grande corpo, mas era uma situação terrível. E nós, os cristãos, esquecemos destas verdades da história. E aquilo que Jesus Cristo diz há eunucos por causa do reino dos céus. Há pessoas que não casam por causa da consagração ao reino dos céus, mas não forçados pelo mundo. Mas a questão da indissolubilidade do matrimónio, o nosso querido Papa João Paulo II dizia assim: o homem se tornou a imagem e semelhança de Deus, não somente através da própria humanidade, mas também através da comunhão das pessoas que o varão e a mulher formam desde o princípio. Tornam-se a imagem de Deus não tanto no momento de solidão, quanto no momento de comunhão. Aquilo que a Igreja diz desde o princípio, desde Jesus, nós temos que viver à imagem de Deus. E o homem não esgota, não é capaz de fazer a imagem de Deus perfeita, nem a mulher é capaz de fazer. Os dois unidos formam a imagem de Deus. E é esta a doutrina da Igreja. Quando duas pessoas se contraem matrimónio, fazem um projeto para se complementarem. Aquilo que um não é capaz, e nós vemos, por exemplo, nas famílias, a esposa tem um papel, o marido tem outro, e se trocarem os papéis, as coisas não ficam. Agora, na nossa sociedade que nós andamos a querer construir, está-se a dizer que isto não existe nada, mas isso existe. A família é uma instituição de mediação entre indivíduo e sociedade, e nada a pode substituir totalmente. Este fenómeno que nós hoje estamos a ver, mesmo os casamentos que estão a ser feitos, eu há dias falei-vos aqui em casamentos de sapatilhas. E o que é que são casamentos de sapatilhas? Foram os jovens filhos portugueses que me falaram nos casamentos de sapatilhas. Isto é, agora no convite de casamento, coloca-se uma nota: para o casamento traga sapatilhas, porque é por aí os casamentos. É dito pelos jovens, não é invenção minha, que está lá uma nota. Eu nunca vi, não recebi nenhum convite de casamento a dizer que há sapatilhas. E a gente pode pensar: o que é que se quer transmitir com isto? Nada, não se quer nada. Não é assim. Reparei, quando nós íamos aos casamentos, era o culminar de uma família. Toda a gente participava, toda a gente se alegrava. Era um projeto futuro, e portanto a fata de gala, o fato, o melhor. As pessoas não mediam mãos ao sacrifício para comprar um fato, uma indumentária que enchesse de vista.
chegámos a um ponto que é ao contrário. Tragam sapatilhas. E o que é que isto significa? Que tem um significado. E é isso que a gente fala. A gente não está a dizer que as intenções da A, B ou C são más. O que estamos a dizer é que se, quando íamos a um casamento com o melhor fato, com os melhores sapatos, com a melhor aparência, não importando os gastos, mas era a festa, era o culminar das famílias, era o ponto alto das famílias, desse projeto. Agora quer-se dizer, o que é que se diz nos casamentos? Venha testemunhar o amor de duas pessoas. E a gente pergunta assim, eu quero lá saber do amor daquelas duas pessoas. Isso é lá com eles. Isto é para quê? É para embarcar todos os sistemas. E parece que é por acaso. Venha assistir ao amor de duas pessoas. E aqui embarca-se tudo. Meu amigo, eu não quero saber do teu amor. O amor é uma coisa privada. Eu quero saber que de tudo o que envolve no sacramento do matrimónio. O amor é um aspecto fundamental. Mas é uma coisa pessoal dos dois. Ou tem ou não tem. Porque nós vemos... eu uma vez fiz um funeral em que o rapaz tinha 39 anos e foi pai muito novo. Tinha um filho já com 20 anos. Cerca de 20 anos. E chegou ao funeral. Eu ia muito emocionado, como todos os funerais. Mas entretanto aparece uma fulana, desmaiava à torta e direito. Eu não sei quem era aquela fulana. A esposa, eu tive tanta dor daquela esposa, daquele filho que nem levantavam a cabeça, e tanta dor, porque foi um acidente, foi quando ia para o trabalho, de motita, foi contra um poste, mas aquele show, aquela coisa, e nós vamos amadurecendo. É o amor. É. Quando a gente ouve dizer que na própria cerimónia do casamento, às vezes já com o padrinho, com a madrinha, com isto, com aquilo, e a sociedade fala disto, fala deste valor como sendo o ponto mais elevado, e ai de ti se puseres em causa. E agora a gente tem que se interrogar o que é que significa as sapatilhas. Então as sapatilhas sempre foram usadas para a ginástica, sempre foram usadas para andar no campo, para correr, para andar para aqui, para lá, e agora são peças de matrimónio. O que é que significa? O que é que nos querem dizer? É só o que querem dizer que eu me interrogo. Porque imaginem as nossas avós, aquelas belas avós que viviam tão alegremente os casamentos dos netos, uma esperança, um entusiasmo. A avó tem que vir de sapatilhas. Tem que vir de sapatilhas, não importa que sejam rotas, mas tem que vir de sapatilhas. E a gente interroga-se o que é que significa. Não é tudo serve, mas quer-se transmitir alguma coisa. E a gente tem que pensar, a gente tem que refletir o que é que isto quer dizer. Que tipo de casamento é este provisório? E há muitos jovens que embarcam nisto. Um dia mais tarde vão pensar, um dia mais tarde vão refletir. Olha que eu fiz aquilo à minha avó, fazê-la vir ao casamento de sapatilhas. Que não há os sapatilhas. É o que significa. É o que significa do provisório, do instável. É o que vamos celebrar, o nosso amor, duas pessoas, e vós estáis todos caladinhos. Lembrai-vos naquela altura que quando se vinha enfeitar as igrejas, as famílias toda a família englobada. Agora não, agora vem celebrar o amor de duas pessoas, mesmo que sejam dois patetinhas. E a gente vai andando, e ai de quem falar, olha,
Ele já está falado. Deus me perdoa, mas Deus me perdoa e Ele perdoa-me se o que importa é nós refletirmos. Nós pararmos a refletirmos. Ninguém me diga que não tem significado a indumentária que vá a um casamento. Ninguém me diga que não tem significado. Então, se colocas num papelinho a dizer tem significado, é a tua forma como tu queres que vejam. E nós vamos indo atrás de pequenas coisas, pequeno desmoronar hoje, pequeno desmoronar amanhã, calamo-nos. Eu não consigo aceitar essa ideia, porque eu amo o meu povo. Eu nunca imaginei o povo português em casamento de sapatilhas. Eu nunca imaginei. E eu amo o meu povo. Mas agora, pronto, é outra coisa. Mas aquilo que importa é o sentido de família, de matrimónio que nós estamos a querer transmitir, onde tudo se engloba. E a primeira coisa é esta: vais celebrar o amor. Eu não sei como é que no dia do casamento se celebra o amor. Eu não sei como é que se pode celebrar o amor de duas pessoas. Eu vou celebrar o amor quando nascer o filho, quando a família. Agora, o amor de duas pessoas, sei lá se é verdadeiro ou se é verdadeiro, não sei nada, eu não sei absolutamente nada, não tenho razões para saber. E é disto de família que nós temos que refletir. Está na moda e pode deixar-nos de pensar. E é proibido pensar. Eu posso estar a cometer o maior erro da minha vida. Até porque ultimamente uma das faltas que faz na nossa sociedade é pensadores pensarem os problemas da família de hoje. Não há. Toda a gente tem medo. Os filósofos, os pensadores não estão a pensar. E eu posso estar a cometer disparates. Mas eu tenho que ser fiel àquilo que Jesus Cristo diz. E não me parece que a forma como são preparados, com a forma como querem transmitir o sentido, eu se me convidarem, desculpai, mas se me convidarem, venha celebrar o nosso amor, é capaz de me sair. Ele existe. É logo a primeira pergunta, porque pelos muitos acontecimentos que nós fomos vendo ao longo da vida. Mas o que importa é nós refletirmos, e sobretudo o sentido da família. É muito triste que logo no dia do casamento, às vezes acontecem acidentes, às vezes acontece, pessoas vão bem intencionadas, um tem uma cultura, outro tem outra, e acontecem acidentes. Isso é normal. Mas logo na preparação do casamento, a gente fica com dúvidas. E os noivos não têm culpa. A sociedade a que nós chegamos não faz pensar nem refletir. Não faz. É um espetáculo, uma superficialidade, um parecer original, como a originalidade fosse um grande valor, e o valor da família. Onde é que a indissolubilidade do matrimónio se enquadra nisto? Quem é que pode falar que o matrimónio é indissolúvel? Onde é que cabe neste tipo? Alguns pensam nisto e são capazes de dialogar. A maioria falará nisso? Terá algum interesse em falar nisso? Eu não sei. Francamente não sei. Também nós hoje celebramos dois santos de uma época tremenda. O Papa Ponciano foi eleito no ano 230, e em Roma havia um sacerdote, Hipólito, que nunca aceitou os últimos 3 papas. Estava de desacordo com tudo e criava grandes desavenças, e era uma chaga dentro da igreja.
Naquela altura, a Igreja vivia uma certa paz, o Imperador deu alguma liberdade à Igreja e depois os seus descendentes vieram a complicar tudo. E Hipólito não eram contra aquela ideia de reformar a Igreja, a Igreja tem que se reformar, que ainda hoje a gente continua a ouvir tanto isto, a Igreja tem que se reformar. E quando o Papa Ponciano foi preso e foi levado para a Sardenha para trabalhar nas minas de ferro, o Papa abdicou de ser Papa, renunciou, isto é, fez como o Papa Bento XVI. Isso chocou tanto Hipólito não esperava, porque via a Igreja como uma organização do mundo e nunca contava que o Papa renunciasse. E pediu perdão, foi também preso e foi martirizado com o próprio Papa. As autoridades martirizaram os dois. E a Igreja, a partir deste acontecimento, começou a celebrá-lo ao longo de todos os séculos, porque foi um sinal tremendo. Ele arrependeu-se, pediu perdão à Igreja e foi um foco de unidade quando os cristãos viram que ele foi até ao martírio, não renegou a sua fé, teve fé a ir até ao martírio, uniu a própria Igreja. Nós, às vezes, no nosso tempo, há muita gente a dizer mal do Papa, do Papa Francisco, do Papa Bento XVI, e às vezes, olhando para a história, podemos compreender porque é que o Bento XVI se renunciou. Por amor à Igreja. Por amor à Igreja. E foi isso que Hipólito viu. Nós tivemos ao longo da história muitos reformadores. Tivemos o Lutero na Alemanha, tivemos Henrique VIII em Inglaterra, tivemos Calvino na Suíça, e há por aí muitos reformadores, todos querem reformar a Igreja. E se nós olhássemos mais para o gesto de humildade de alguns que não compreendemos, como o Papa Ponciano, que renunciou, e o Papa Bento XVI, que nós não compreendemos porquê, mas foi por amor que ele renunciou. O que é que está por trás nós não sabemos, mas foi por amor. E há tanta gente dentro da Igreja a ofender, mas o Senhor é grande, Deus é grande, mas é no mesmo sentido. O Papa Bento XVI é um intelectual, é um homem de estudo, é um homem de ciência, é um homem de saber, e portanto conhece estes acontecimentos, e quando fez a opção de renunciar, fê-lo por amor à Igreja. E que o seu testemunho seja vivo para nós, e que em vez de andarmos a querer modificar aquilo que é impossível modificar, que saibamos pensar sobretudo na unidade e no amor à Igreja. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, na memória de São Ponciano e São Hipólito, que deram a vida por amor da Igreja, e levemos as nossas súplicas ao Rei dos Mártires, dizendo com fé e humildade: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo atendei-nos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os seus bispos, presbíteros e diáconos anunciam com vigor o Evangelho, oramos. Cristo atende-nos. Por todos os fiéis e catecúmenos, para que a vida do mártir São Maximiliano seja para eles um forte apelo à santidade, oramos. Cristo ouvi-nos, Cristo atende-nos.
pelos mártires da fé em nossos dias, para que a sua coragem e testemunho convertam aqueles que os perseguem e maltratam. Oremos. Ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos cristãos que na vida cotidiana seguem a Cristo com a própria cruz, para que sejam dignos do seu Mestre, oremos. Cristo, atendei-nos. Pela nossa comunidade paroquial, para que a celebração do mártir São Maximiliano nos leve a imitar a sua vida, oremos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que fizeste os mártires que hoje celebramos, homens de fé inquebrantável, dai-nos a graça de servir com amor a Santa Igreja e de celebrar bem a sua liturgia, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmos concedeste à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder no sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós criaste os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e estações do ano. Formaste o homem à vossa imagem e semelhança e lhe confiaste as maravilhas do universo, para que em vosso nome domine sobre todas as criaturas e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Sana nas alturas, bendito vem em nome do Senhor. Ó Sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo especial aqueles cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. O glorioso martírio dos vossos santos aumente em nós, Senhor, o desejo de vos amar e fortaleça a fé em nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e em paz e que o Senhor vos acompanhe.